Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Neste momento, estamos saindo do ponto de primavera e indo para o solstício, o início do verão. A Terra está alinhada com o Sol e com 2 planetas, Vênus e Saturno. Esta conjunção tripla é invisível. Tudo acontece atrás do Sol, mas você poderá ver aqui na sua tela. No início deste ano, víamos Vênus de manhã à direita do Sol. Em 3 meses, Vênus, próximo ao Sol e mais rápido do que nós em sua órbita, fez todo esse trajeto e se esconde atrás do Sol. No começo do ano, a Terra estava aqui e víamos Saturno à noite, à esquerda do Sol. Nesses últimos 3 meses, Saturno quase não se moveu. No entanto, nós percorremos o quarto de nossa órbita e não podemos mais ver Saturno, que está em alinhamento atrás do Sol. Ele atravessa o céu escondido pelo Sol. Veja como o balé planetário nos leva à conjunção tripla. Vênus nos ultrapassou. Saturno andou apenas um pequeno caminho, mas como ao mesmo tempo a Terra se deslocou, todo mundo se encontra alinhado. Saturno, Vênus, o Sol e a Terra. A luz do Sol leva apenas 8 minutos para chegar a nós. O Sol e os planetas estão bem perto de nós. São a nossa vizinhança. Com as estrelas é uma outra história. Tomemos como exemplo Órion, uma das grandes constelações visíveis, apesar da poluição luminosa das cidades, que faz a maior parte das estrelas desaparecer. Órion é composta por 8 estrelas principais. Vamos imaginar que não estamos vendo Órion da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, vemos que essas 8 estrelas se encontram com distâncias bem diferentes. A luz que chega dessas estrelas a nós hoje partiu de lá há séculos diferentes, mostrando-nos estrelas do tempo de nossos avós. Estrelas do tempo de Charlemagne. São imagens de séculos diferentes que se sobrepõem e que formam a imagem de Órion. As estrelas e as galáxias muito distantes são vistas em defasagem, em imagens deslocadas no tempo, enquanto nosso sistema solar é visto agora, no tempo atual. No fim de março, o cometa Hale-Bopp vai sobrevoar o Sol e a Terra. Talvez ele já tenha passado perto de nós há 3.000 anos. Ou talvez este seja um novo cometa que vai nos visitar pela primeira vez. Falamos sobre ele em fevereiro sem saber se ele estaria tão brilhante quanto esperávamos. Os cometas são menos confiáveis do que nossos vizinhos, os planetas, os quais nós sabemos exatamente onde estão hoje e onde estarão no futuro. Os planetas circulam em órbitas em forma de elipse, que são quase círculos. Os cometas também giram em torno do Sol, mas em órbitas excêntricas, em forma de elipses alongadas. Comparamos os cometas a bolas de neve e de poeira. Aproximando-se do Sol, eles se reaquecem e eliminam enormes quantidades de gás e de poeira. Iluminados pelo Sol, estas matérias eliminadas formam a cauda do cometa, que se estica no céu sempre do lado oposto ao Sol. Mas é difícil predizer a quantidade de gás que o cometa vai eliminar, assim como se ele vai estar mais ou menos visível. O cometa Hale-Bopp vai sobrevoar o Sol em 1997. Ele vai se afastar tanto que vai levar aproximadamente 3.000 anos antes de voltar a passar perto do Sol. Imagina-se que os cometas tenham sido formados na mesma época da Terra e dos planetas há 4,5 bilhões de anos na região das órbitas de Saturno e Urano.
Os cometas são bolas de neve e de poeiras, as quais não estariam coladas nem nos planetas, nem, por exemplo, nos anéis de Saturno. Depois, os planetas gigantes Júpiter e Saturno teriam provocado perturbações, e essas bolas de neve suja teriam sido eliminadas aos limites do Sistema Solar na direção de uma bolha distante, chamada a Nuvem de Oort, que contém bilhões de núcleos de cometas. Aqui, estamos tão distantes do Sol que sua força de atração quase não age. Basta um impulso fraco para enviar de volta essas bolas na direção do interior do Sistema Solar. Após uma viagem de alguns milênios, veja um novo cometa que se ilumina em sua passagem perto do Sol e que durante os próximos milênios vai retornar na direção da periferia do Sistema Solar. Mas às vezes um cometa é capturado por um planeta gigante como Júpiter e aí é o fim do cometa. Existe um cometa que nós conhecemos há muito tempo, o cometa Halley. Ele passa perto do Sol e da Terra a cada 76 anos. Depois, ele se afasta para além da órbita de Netuno. Suas passagens nos mostram a história acelerada. 3 séculos antes de Jesus Cristo, o cometa é observado pelos astrônomos chineses. Século XI, ele surge para Guilherme, o conquistador que embarca para a Inglaterra. Século XIV, o cometa inspira o pintor Giotto. A cada passagem, observamos o cometa, mas não sabemos se é sempre o mesmo. No século XVII, o astrônomo Edmund Halley calculou sua próxima aparição, 76 anos mais tarde. Infelizmente, ele já não estava mais lá para ver. Mas quando o cometa reapareceu, seus alunos lembraram e lhe deram o nome de Halley. Desde então, o cometa só deu 4 voltas. Isto nos dá a medida de nosso sistema solar. Os 76 anos que Halley leva para percorrer sua órbita é mais ou menos nossa média de vida. Os mais jovens verão o cometa Halley passar novamente em 2062. Mas, atenção, outros cometas não vão passar tão longe. Eles vão até cruzar a órbita da Terra. NAPSE. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para essa viagem de 1 ano em torno do Sol. Nós passamos pelo ponto equinócio e estamos indo para o solstício de verão, o dia mais longo. Os raios de sol chegam a nós com um ângulo cada vez mais à direita, fazendo calor cada vez mais. À medida em que a Terra se inclina na direção do Sol, vemos o Sol subir mais alto no céu. Sua trajetória fica mais longa. Os dias também. Se sua janela dá para o leste, tome um ponto de referência de manhã. Você verá que todos os dias o Sol nasce um pouco mais à esquerda. E a oeste, toda noite o Sol se porá um pouco mais à direita. Se sua janela dá para o norte, tome um ponto de referência ao meio-dia. Amanhã, a sombra sobre a fachada do prédio em frente passará um pouco mais abaixo do que hoje. Na direção sul, tome o Sol como referência. Ao meio-dia, a linha entre sombra e Sol se aproximará todos os dias um pouco mais da janela. Todas essas pequenas coisas nos mostram o grande movimento da Terra que se inclina todo dia um pouco mais na direção do Sol. É ainda a semana do cometa Hale-Bopp. Sua trajetória é em ângulo direito em relação ao plano dos planetas. Ele circula, portanto, bem acima do Sol. Olhando da Terra, veja o que acontece. Após o pôr do Sol, o cometa se encontra acima do lugar onde o Sol se pôs, mais ou menos na mesma altura do crescente da Lua. O que torna um cometa brilhante e visível são os gases que ele elimina quando o Sol o reaquece.
Assim, os cometas podem nos servir de termômetros voadores que nos permitem ver onde faz calor e onde faz frio em nosso sistema solar. Enquanto um cometa está tão longe quanto Saturno, seu núcleo fica gelado. Nada de cauda, nada de cabeleira. Em Saturno, faz menos 200 graus centígrados. O cometa se aproxima de Júpiter, nada de cabeleira ainda. Em Júpiter, faz menos 170 graus centígrados. Chegando na região de Marte, o cometa se reaquece. É lá que ele começa a eliminar gases, a desenvolver sua cabeleira. Em Marte, faz menos 30 graus centígrados. É se aproximando mais do Sol e da Terra que o cometa desenvolve sua cabeleira totalmente. A Terra é o único lugar no Sistema Solar onde a temperatura é tolerante, 17 graus centígrados em média. Depois que o cometa se afasta, seu núcleo gela de novo e sua cabeleira desaparece. Não o vemos mais. Terra, o único lugar bem temperado do Sistema Solar, o único planeta onde existe água, o único lugar que permite a vida. O cometa Hale-Bopp inicia seu retorno nas regiões distantes do Sistema Solar, enquanto existem, às vezes, cometas que são capturados por Júpiter, por exemplo, como o famoso e pequeno cometa Schumacher-Levy, que em 1994 passou bem perto. Ele foi capturado pelas enormes forças de atração de Júpiter e ficou girando em torno do planeta gigante em uma órbita em forma de elipse que o fazia passar cada vez mais perto. Os puxões das forças gravitacionais acabaram rasgando o núcleo do cometa. Nas voltas seguintes, seus fragmentos se esmagaram uns após os outros na espessa atmosfera gasosa de Júpiter, sendo a primeira vez que tal acontecimento podia ser fotografado diretamente. O cometa Swift-Tuttle volta mais ou menos a cada 30 anos. Ele passa tão perto de nossa órbita que em todo mês de agosto a Terra atravessa o rastro de fragmentos que a cauda do cometa deixa pelo caminho. A Terra penetra a 100 km por hora nesta nuvem de meteoritos que se transformam em fogos de artifício de estrelas cadentes. Na última passagem do cometa Swift-Tuttle no século XIX, os astrônomos tinham calculado e predito sua volta, mas os cometas não são totalmente confiáveis. E Swift-Tuttle chegou a nós com vários anos de atraso em novembro de 1992. O cometa cruzou nossa trajetória enquanto ainda estávamos aqui. Somente 9 meses mais tarde, por volta de 12 de agosto, é que a Terra atravessa o rastro do cometa. O próximo encontro com este cometa será em 2126. Mas atenção, isto está previsto para o dia 14 de agosto. A Terra já estará bem perto e passará nesta espécie de cruzamento como em todo o ano, dia 12 de agosto. Se o cometa só chegar dia 14, tudo bem. Teremos passado antes do cometa. Mas se ele vier 2 ou 3 dias antes, seus tataranetos terão um encontro bem perigoso. Dois ou 3 dias após a lua nova, se o céu estiver bem limpo e você a salvo das luzes da cidade, olhe bem para a lua. Você poderá ver o pequeno crescente que o sol, sob o horizonte, continua iluminando. E à esquerda do crescente, a uma luz fraca, você poderá ver todo o disco lunar, o círculo completo. De onde vem essa luz acinzentada? É a luz da Terra. É a luz que o Sol projeta sobre a Terra, que a Terra reflete sobre a Lua e que a Lua, finalmente, envia de volta para a nossa Terra como num jogo de bilhar, ampliado bilhões de vezes. A luz vem do Sol, bate na Terra, é rebatida para a Lua e refletida sobre a Terra. O momento em que se vê melhor a luz da Terra é sempre na terceira, quarta e quinta noites após a lua nova. Na 16ª noite, a lua já estará tão luminosa que o brilho da luz da lua ofuscará a luz fraca da Terra.
A Lua, em sua viagem em torno da Terra, vai deixar o setor onde a Terra reflete o máximo de luz no espaço. A luz da Terra vai pouco a pouco se apagar para reaparecer daqui a um mês. Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Vamos comemorar a Páscoa grega, a Páscoa ortodoxa, determinada pelo calendário juliano com atraso de 13 dias em relação ao calendário gregoriano. Por que esta diferença? O périplo anual da Terra em torno do Sol é de 365 dias e um quarto. Portanto, é preciso adicionar um dia de 4 em 4 anos para nos situarmos com a realidade, o famoso 29 de fevereiro. Esse é o calendário de Júlio César, o calendário juliano. Ele só se desvia 2/3 de dia em um século. Imagine o trabalho dos astrônomos da antiguidade. Sem telescópio e sem relógio, ao fim de um ano, seus calendários tinham apenas 10 minutos de adiantamento. Entretanto, ao final de 16 séculos, tínhamos acumulado um deslocamento de 10 dias. O Papa Gregório XIII resolveu então eliminar esses 10 dias e, para evitar que este mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar dias bissextos aos anos de fim de século. Este é o calendário gregoriano, válido ainda hoje. Nos países de religião ortodoxa, que não estavam sob a autoridade do Papa, foram conservados os dias que o Papa tinha eliminado. Portanto, 10 dias de deslocamento e, em seguida, 1700, 1800, 1900, 3 fins de século, 3 dias a mais. Hoje, no século XX, 13 dias de deslocamento. A Terra não mudou quanto a seu périplo anual. Se há calendários diferentes, é porque os homens navegam com diferença no tempo. Agora e durante as semanas seguintes, o cometa Hale-Bopp mergulha no plano dos planetas e, antes de se afastar, vai passar na frente da constelação de Órion. Órion pôde ser vista no mês de fevereiro às 9 horas da noite no sul. É fácil de ser reconhecida. A cabeça, as 2 mãos, os 2 pés, a cintura. E esta noite? No sul, Órion não está mais. Para reencontrá-la, é preciso olhar mais para a direita, para o sudoeste. Órion é uma boa referência para se dar conta da viagem da Terra. Em um ano, a Terra deu a volta em torno do Sol. Um círculo completo de 360 graus, 1 grau por dia. Todos os dias, na mesma hora, vemos 1 grau mais à esquerda e vemos as estrelas deslizar 1 grau para a direita. A Terra continua sua viagem. 2 meses se passaram. Para achar Órion, é preciso olhar para a direita, na direção sudoeste. E dentro de 2 meses, quando a Terra ainda terá avançado em sua órbita, Órion estará atrás do Sol. É óbvio que não poderemos mais vê-la. Em 2 meses, Órion se deslocou para a direita, mas na realidade, Órion não se moveu. Foi a Terra que progrediu em sua viagem em torno do Sol. A passagem do cometa Hale-Bopp nos mostrou que o sistema solar não se limita aos planetas. Astros desconhecidos podem surgir a todo momento como novos cometas ou asteroides. São pequenos astros que formam o cinturão de asteroides situado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Como eles se formaram? Há muito tempo consideramos os asteroides como fragmentos de um planeta que teria sido destruído por uma colisão. Atualmente, achamos que seja preciso retornar ao nascimento do Sistema Solar. Os asteroides teriam os restos de matéria interestelar que não ficam aglomerados para formar planetas e que gravitam em Marte e Júpiter. Bilhões de asteroides circulam em órbitas desordenadas e excêntricas. Eles são um pouco os motoristas do espaço. O risco de se chocar com um cometa é mínimo. Já com um asteroide é maior.
Eles existem em todos os tamanhos. Pequenos meteoritos que se inflamam na atmosfera e se consomem sem alcançar o Sol. Outros grandes como pedras que caem na Terra aos milhares sem que jamais tenha havido vítimas. Um asteroide do tamanho de um prédio caiu em 1908 na Sibéria, destruindo 2.000 quilômetros de florestas. Mas existem outros ainda maiores, do tamanho de uma montanha ou de uma ilha. Radares cada vez mais sofisticados descobrem todos os dias novos asteroides geocruzadores, asteroides que cruzam a órbita da Terra. O asteroide Gaspra é grande como a ilha de Jersey. Se a Terra entrasse em colisão com um asteroide deste tamanho, toda a vida na Terra seria destruída. No caso de um geocruzador que se dirigisse para um ponto de colisão com a Terra, seria preciso interceptá-lo por um foguete que o faria mudar de percurso. Mas, neste momento, não há nada ameaçador nos radares de nossa nave espacial Terra. Os cientistas também se interessam por cometas e asteroides. Várias sondas espaciais vão explorá-los. Os asteroides poderiam nos revelar a origem do Sistema Solar melhor que os planetas. Os planetas se formaram amassando cada vez mais matéria interestelar. Durante bilhões de anos, esta matéria se transformou muito. Ela foi comprimida, aquecida, derretida, eliminada por vulcões. Na Terra, a matéria de origem é, sem parar, deformada e transformada pela atmosfera, pela água, pela erosão. Já os asteroides são intactos, porque aqui não existe atmosfera, nem erosão, nem pressão muito forte. Eles são provavelmente os restos da matéria primitiva do Sistema Solar. Um terreno de exploração ideal para saber um pouco mais sobre as origens da matéria e, portanto, sobre nossas próprias origens, porque nós também somos feitos de matéria. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Hoje estamos aqui e daqui a 8 semanas atingiremos a estação solstício, que marca o início do verão. Todos os dias o Sol parece subir um pouco mais alto no céu. No dia do solstício, ele vai parar de subir para começar a descer. Neste momento, percorrendo esta etapa de nossa órbita anual, a metade norte da Terra se inclina todos os dias um pouco mais na direção do Sol. Os raios do Sol, que no inverno chegam em ângulo oblíquo, chegam agora em ângulo mais direito. Faz mais calor. O Sol é uma estrela que brilha há bilhões de anos. Este brilho relativamente estável era necessário para que se criasse uma atmosfera e para que a vida nascesse e se desenvolvesse. Na Terra, toda a vida depende da distância que nos separa do Sol. Se a Terra ficasse mais perto do Sol, como Vênus, faria mais calor. Lá faz um calor de derreter chumbo. Mais longe do Sol, como Saturno, faria muito frio. A rotação da Terra em torno de seu eixo contribui também para que este equilíbrio seja único. Se a Terra girasse mais devagar, os dias se prolongariam. De dia, o Sol nos aqueceria demais e durante a noite mais longa, a temperatura baixaria muito. Em compensação, se a Terra girasse mais rápido, a atmosfera, o ar que respiramos, empurrada pelas forças centrífugas, se espalharia pelo espaço. Este equilíbrio nos permite viver únicos e frágeis no Sistema Solar. Como cada planeta, a Terra tem uma órbita própria em equilíbrio com as forças de gravidade que agem sobre ela.
A estabilidade de nossa Terra é reforçada pela Lua. Sem ela, a Terra vacilaria demais para ter um clima estável e que possibilitasse vida. A Lua é ligada à grande força de atração da Terra que a impede de girar livremente. E a Terra é estabilizada pela Lua como um funâmbulo estabilizado por sua vara. Os planetas gigantes, Saturno e Júpiter, reduzem nossos riscos de colisão com os asteroides e cometas. Júpiter, por sua enorme massa, atraiu o cometa Schumacher-Levy. Se ele colidisse com a Terra, em vez de sermos capturados por Júpiter, não estaríamos mais aqui para contar esta história. O brilho do Sol traz, a cada metro quadrado da Terra, a energia de uma dúzia de lâmpadas de 100 watts. O Sol aquece o ar. No Equador, o ar quente, mais leve que o ar frio, sobe e começa a se espalhar nas direções norte e sul. Mas a Terra gira mais rápido no Equador, então as massas de ar são desviadas no sentido de rotação da Terra antes de descer novamente para o solo e de voltar para o Equador. São os ventos alísios. Para além das zonas tropicais, o Sol esquenta menos. A rotação da Terra arrasta as massas de ar. É aqui que se formam as grandes correntes de vento do oeste que você vê nos mapas meteorológicos. Indo nas direções norte e sul, as nuvens se enrolam em espiral, pois a Terra gira mais devagar no polo do que no Equador. Veja por que no hemisfério norte as nuvens se enrolam no sentido anti-horário e por que no hemisfério sul vão para o outro lado. É assim que os ventos transportam o calor das zonas tropicais para as zonas temperadas e dividem a energia solar sobre toda a Terra. Neste momento, por causa de seu eixo de inclinação, a metade norte da Terra está inclinada na direção do Sol e se reaquece. É a primavera. Todo ano, o ciclo das estações se repete com pequenas diferenças apenas. Mas a longo prazo, o clima da Terra muda. É o aquecimento solar que determina nosso clima. Acredita-se que exista um ciclo de 26 mil anos ligado à força gravitacional do Sol, que tende a endireitar o eixo inclinado da Terra. Mas, por outro lado, as forças de inércia da Terra tendem a manter seu movimento, de forma que o conflito entre essas duas forças faça a Terra vacilar bem lentamente. Portanto, durante dezenas de milhares de anos, os raios do Sol chegam a nós de maneira diferente e isso pode mudar o clima. Assim, o gelo do Polo Norte pode invadir toda a Europa e a América do Norte. São as eras glaciais. Depois, essas mesmas regiões podem se tornar regiões tropicais. O clima da Terra sofreu desordens gigantescas. No início, só havia vida na água. Durante muitos bilhões de anos, a energia solar fabricou uma mistura de azoto e de oxigênio na superfície de nossa Terra, e esta mistura é o ar que nós respiramos. Então, não é pretensão querer atribuir este ligeiro aumento da temperatura durante alguns anos unicamente a nossas atividades humanas, já que sabemos apenas como funciona nosso aquecimento principal, o Sol. Este fim de semana, Mercúrio está alinhado com o Sol. Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol. Ele gira tão rápido que se alinha com o Sol de 4 em 4 meses. A princípio, a cada 4 meses, deveríamos passar na frente do Sol. Mas veja, a órbita de Mercúrio é ligeiramente inclinada em relação à da Terra e, na maior parte do tempo, Mercúrio, visto da Terra, passa um pouco acima ou abaixo do Sol, exceto uma vez a cada 7 anos em média. Da próxima vez, dia 15 de novembro de 1999, você verá o pequeno Mercúrio passar na frente do grande Sol. Há um outro planeta que, em sua órbita, gira mais rápido que nós, Vênus. A cada vez que ele nos alcança, deveríamos vê-lo passar entre nós e o Sol, mas a órbita de Vênus também é um pouco inclinada em relação à órbita da Terra. O alinhamento perfeito, visto quando Vênus passa na frente do Sol, ocorre apenas 2 vezes por século. Estas são a ordem e a desordem do universo.
O que parecia ser círculos perfeitos, escorados pela eternidade, são elipses que vacilam, oscilam, balançam. O sistema solar vibra e se move como um ser vivo. Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Hoje estamos aqui e daqui a 7 semanas chegaremos na estação solstício, que marca o início do inverno, dia 21 de junho. A partir de fevereiro, começamos a ultrapassar Marte. A Terra avança mais rápido em sua órbita do que Marte e este fim de semana a Terra acabou de concluir sua manobra de ultrapassagem. Agora é o distante planeta Netuno que iremos ultrapassar. O planeta Netuno muda de direção e começa a retroagir em relação às estrelas. Este planeta, 30 vezes mais longe do Sol do que nós, só é visível com telescópios. Mas é um dos grandes planetas de nosso sistema solar e, sobretudo, o ciclo que ele descreve é como uma imagem distante de nosso próprio movimento em torno do Sol. De abril a outubro, a Terra percorre este trajeto a 107 mil quilômetros por hora. Netuno é 5 vezes mais lento e, na frente do fundo de estrelas, Netuno parece ir para trás. Netuno é um grande planeta gasoso 60 vezes mais volumoso do que a Terra. A Terra gira muito mais rápido em torno do Sol do que Netuno, que leva 165 anos para completar uma volta. Durante toda a sua vida, Netuno, portanto, só terá percorrido a metade de sua órbita. Em 1 ano, enquanto a Terra dá uma volta completa, Netuno só terá avançado em sua órbita 2 graus aproximadamente. Ele vai estar quase no mesmo lugar onde está hoje no céu. Os planetas exteriores, para além de Marte, circulam todos bem lentamente. Urano leva 80 anos para contornar o Sol. Saturno, 30 anos. E Júpiter, 12 anos. Neste momento, a Lua nos ajuda a encontrar Júpiter no céu, pois acabamos de passar na conjunção Lua-Júpiter. Ele é aquele ponto brilhante ao lado da Lua. Se Júpiter é tão brilhante, é porque é o maior planeta do sistema solar. Ele é rodeado por 16 satélites. Pegue binóculos. Você pode ver 4 deles. Eles giram tão depressa que mudam de lugar todas as noites. Desde o início do ano, Júpiter estava atrás do Sol, invisível. Ele leva 12 anos para dar uma volta em torno do Sol, o que significa que, em 1 ano, enquanto a Terra completa uma volta, Júpiter percorre apenas 1/12 de sua órbita. Se depois de algumas semanas Júpiter se desloca do Sol, é porque a Terra se move. É o movimento da Terra que tira Júpiter de trás do Sol. A Lua, que gira em torno da Terra, vai ficar alinhada com o planeta Júpiter. Lua e Júpiter estarão na mesma direção, só que bem afastados um do outro. A Lua perto de nós e Júpiter 2.000 vezes mais longe. Amanhã de manhã, na alvorada e ao nascer do Sol, Lua e Júpiter aparecem lado a lado em conjunção. Graças à Lua, você vai achar Júpiter no céu que clareia. Para quem acorda tarde, paciência. Júpiter poderá ser visto à noite. Júpiter, como Saturno, era conhecido desde a antiguidade. Sem telescópio, os astrônomos já exploravam o sistema solar. Urano, Netuno e Plutão, os outros planetas exteriores, só foram descobertos bem mais tarde. Por se moverem bem lentamente em suas órbitas, havia dificuldade em distingui-los das estrelas. Urano, o grande planeta gasoso, 20 vezes mais afastado do Sol, leva 424 anos para dar uma volta a seu redor. O eixo de Urano fica praticamente deitado em órbita. Ele aponta sempre na mesma direção, o que faz Urano parecer, às vezes, rolar em sua órbita como uma bola e, às vezes, ir para trás. Urano gira em torno de seu eixo em 17 horas. Isso daria 8 horas e meia de dia e 8 horas e meia de noite.
Mas isso não ocorre. Devido à sua posição deitada, uma metade de Urano fica iluminada durante metade de seu périplo e a outra metade à sombra. O ano de Urano dura 84 anos, 42 ao Sol, 42 à sombra. Um dia longo e uma noite longa. O mais distante desses planetas exteriores é Plutão. Ele é o menor planeta, menor que nossa Lua. Plutão é acompanhado por um satélite da metade de seu tamanho, Charon. Esses dois astros, bem próximos um ao outro, formam um planeta duplo. Plutão é realmente um caso à parte. Ele circula em uma órbita mais inclinada que a dos outros planetas. Mas, sobretudo, a órbita de Plutão é tão excêntrica que ocupa a órbita de Netuno. Em 1978, Plutão cruzou a órbita de Netuno e atualmente circula no interior. Você o está vendo à direita da tela. Até o final do século, Plutão estará mais perto do Sol do que Netuno. No ano 2000, Plutão cruzará novamente a órbita de Netuno e se tornará de novo o planeta mais distante. Será que um dia Plutão e Netuno, de tanto se encontrarem, vão entrar em colisão? Não, apesar de suas órbitas se cruzarem, eles nunca se aproximarão. Seus périplos são maravilhosamente sincronizados. Foi observando Netuno passar na frente das estrelas que descobriram seus anéis. Antes da passagem de Netuno, veja a estrela. Ela se apaga 2 vezes. E aí, após a passagem, no mesmo lapso de tempo, a estrela se apaga novamente 2 vezes. Sem dúvida, a causa disso são os anéis. E alguns anos mais tarde, a sonda Voyager 2 passa perto de Netuno e o fotografa. É a confirmação. Os anéis estão lá. Foi também graças a uma sonda que descobriram os anéis bem finos de Júpiter, tão finos que ninguém na Terra podia vê-los. Quando Galileu viu Saturno, pensou que ele tinha 2 satélites. Hoje, os anéis de Saturno estão ao nosso alcance. Em torno de algumas estrelas fora de nosso sistema solar, os astrônomos começam a descobrir planetas. Esses planetas parecem ser do tamanho de nosso planeta gigante Júpiter. Podemos pensar então que se observássemos nosso Sol de muito longe, poderíamos distinguir Júpiter, enquanto a Terra, bem próxima ao Sol, seria certamente invisível. Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui e dentro de 6 semanas, a Terra, avançando em sua órbita, terá nos trazido para cá, para o solstício. O curso dos planetas depende de sua distância do Sol. Quanto mais distantes, mais devagar se movem. Nosso vizinho, Marte, mais distante do Sol, gira mais devagar do que a Terra. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil quilômetros por hora. Marte, o planeta vermelho, só faz 87 mil quilômetros por hora. Quase a cada 2 anos, a Terra alcança Marte. Ela desliza entre Marte e o Sol, até que o Sol, a Terra e Marte se encontrem alinhados. Quando Marte fica em oposição ao Sol, significa que ao meio-dia, em pleno sul, vemos o Sol e que à meia-noite, na direção oposta, achamos Marte. A Terra continua seu curso em sua órbita um pouco mais rápido do que Marte. Por causa desse avanço da Terra, Marte desliza cada vez mais cedo em nosso campo de visão. Ao final de um mês, já é às 22 horas que Marte aparece no sul. De 22 horas à meia-noite, Marte e as estrelas se movem todas as noites para a direita, porque a Terra gira. Ao mesmo tempo, ela continua sua viagem em torno do Sol e, ainda avançando, alcança Marte a cada 2 anos.
A órbita que percorremos neste momento fica no mesmo plano que o Sol e os outros planetas. No horizonte, infinitamente mais longe do que os planetas, estão as estrelas e constelações do zodíaco. Se em vez de olhar para esse horizonte, você olhar para cima, verá a estrela polar, nossa referência. Ela se encontra no prolongamento do eixo da Terra. Durante uma noite, todas as estrelas parecem girar em torno da estrela polar. Você pode acompanhar bem este movimento olhando para a Ursa Maior. Esta noite, às 9 horas, a Ursa Maior está na vertical acima de nossas cabeças. E durante 8 horas até o amanhecer, a Ursa Maior gira em torno da estrela polar. De manhã, ela vai estar aqui. Em 8 horas, a Ursa Maior terá percorrido o terço de uma volta completa. Na verdade, a Ursa Maior não se moveu. Seu movimento é a imagem do movimento da Terra. A Terra dá uma volta completa em 24 horas, então 8 horas são um terço de sua rotação. E podemos ver este terço no céu. É o terço de círculo traçado pela Ursa Maior. As constelações que giram em torno da estrela polar são como um relógio gigantesco. Elas nos dão uma marcação do tempo e, com a Terra que gira, uma marcação do espaço. De dia é seguindo o Sol que nós vemos a Terra girar. Os relógios solares nos dizem a hora, indicando a posição da Terra em relação ao Sol. E nossos relógios, além de nos dizer a hora, podem nos indicar onde estamos. Oriente seu relógio na direção do Sol, colocando o Sol entre o ponteiro menor e o número 12 bem no meio. O número 12 lhe indicará sempre o sul. Todo relógio é, na verdade, um pequeno relógio solar e uma bússola. Às 4 horas da tarde, ponha o Sol entre o 4 e o algarismo 12. O 12 aponta sempre para o sul. Às 6 horas da tarde, é preciso colocar o Sol entre 6 e 12 na direção do número 3. O Sol está a oeste e o 12 aponta sempre para o sul. O relógio que você comprou para marcar o tempo dá a você, na verdade, medidas do espaço da Terra que gira. Mas ela gira rápido ou devagar. Vamos imaginar o espaço numa outra escala, como um modelo reduzido de nossa dimensão humana. O Sol é grande como uma catedral. A Terra, como uma bola de futebol. E a distância Sol-Terra, nesta escala, 5 quilômetros, como se a bola tivesse caído na periferia da cidade. Neste modelo reduzido, a bola, que é a Terra, em sua órbita imaginária, avançará devagar, levando um dia inteiro para atravessar um campo de futebol. Para um pênalti marcado a 11 metros, quase 3 horas. E a rotação da Terra em torno de seu eixo seria super demorada. Em toda a distância, de uma ponta a outra, uma única rotação. É preciso imaginar o movimento da Terra como uma deriva lenta através de um espaço vazio em torno de um Sol distante. Bem conhecido pelos seres microscópicos perdidos na bola de futebol, os 100 metros que a bola percorre em um dia é uma longa viagem. Nós, na Terra, temos muita dificuldade para imaginar os 2,5 bilhões de quilômetros que a Terra vai percorrer até amanhã. Mas agora à noite não é a Lua que ilumina a Terra. É a Terra que ilumina a Lua. Se o céu estiver bem claro, você verá à esquerda do crescente, numa luz fraca, todo o disco lunar, o círculo completo. É a luz da Terra, a luz acinzentada. É a luz do Sol que a Terra reflete sobre a Lua e que a Lua, finalmente, manda de volta para a Terra. Se os astronautas na Lua olhassem para a Terra, veriam o seguinte. Primeiro, um crescente de Terra que aumenta todos os dias. Depois, com a Lua nova, os astronautas poderiam chamá-la de Terra cheia,
Eles ficariam quase que ofuscados, pois a Terra aparece bem grande. Com suas nuvens brancas e o gelo nos polos, a Terra fica 100 vezes mais luminosa do que a Lua. E 2 dias depois, eles veriam o crescente de Terra diminuir. Agora vamos retornar à Terra. Não esqueça que a terceira, quarta e quinta noites após a Lua Nova, a luz acinzentada pode ser vista. E quando você a vir, lembre-se, este é o reflexo de nossa Terra, o reflexo de nossas nuvens brancas iluminadas pelo Sol. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Hoje estamos aqui. 8 semanas após o equinócio e dentro de 5 semanas chegaremos na estação solstício, que marca o dia mais longo do ano, dia 21 de junho. De manhã, antes do nascer do Sol, o astro mais brilhante no céu é Júpiter, o maior planeta. Por que de manhã? Desde o começo do ano, Júpiter, bem lento em sua órbita, estava escondido atrás do Sol. A Terra, se deslocando, deixa Júpiter aparecer. Pouco a pouco, Júpiter aparece à direita do Sol. Veja por que, neste momento e durante as semanas seguintes, vemos Júpiter de manhã cedo, antes da alvorada. Júpiter nasce antes do Sol. Depois, o Sol nasce, ilumina a atmosfera que age como um filtro azul e esconde planetas e estrelas. Durante o dia, o Sol percorre o céu da esquerda para a direita. À tarde, quando o Sol ainda está alto, Júpiter, invisível sempre à direita do Sol, já se põe no horizonte. Os planetas à direita do Sol se põem forçosamente antes do Sol e à noite não poderemos mais vê-los. Quando as estrelas reaparecem, Júpiter já está abaixo do horizonte. Mas no outono, Júpiter terá passado para a esquerda do Sol. O Sol vai se pôr antes de Júpiter e o grande planeta terá todo o tempo para brilhar à noite. O mesmo ocorre com as estrelas. Órion, por exemplo, no mês de abril, vista da Terra, estava à esquerda do Sol e nós a víamos à noite. Depois, a Terra continua seu percurso em torno do Sol e o Sol desliza entre a Terra e Órion. Nesta hora, Órion atravessa o céu, invisível, escondida pelo brilho do Sol. Depois, a Terra ainda se deslocará do Sol e no outono, Órion passará para a direita do Sol e poderemos vê-la no céu de manhã, antes do nascer do Sol. Não esqueça, tudo que está à direita do Sol, a Lua, os planetas ou as estrelas, quase tudo à sua direita, fica invisível de manhã. Júpiter fica para além de Marte e do cinturão de asteroides, 5 vezes mais longe do Sol do que nós. Júpiter é um planeta gasoso, o maior do Sistema Solar. A Terra cabe 12 vezes em seu diâmetro. Pegue binóculos. Você verá 4 pontos pequenos alinhados à direita e à esquerda do planeta. São os 4 maiores satélites de Júpiter. As luas Galileias descobertas por Galileu em janeiro de 1610. Ainda era necessário entender o que eram luas. Numa época onde a maior parte das pessoas imaginava as estrelas e os planetas fixados a uma abóboda celeste, Galileu foi o primeiro a utilizar uma luneta astronômica para observar o céu. Galileu percebeu que os 4 pequenos astros mudavam de lugar todas as noites. Observando-os, ele compreendeu que eles não podiam deslizar sobre a superfície da abóboda celeste e que tal superfície não existia. Os 4 pequenos astros giravam em torno de Júpiter como a Lua em torno da Terra. Eles evoluíam no espaço. Galileu descobria um céu em 3 dimensões. Nós aproveitamos isso até hoje. Os 4 satélites galileus,
Io, Europa, Ganymede e Calisto são mais ou menos grandes como nossa Lua, mas eles giram bem mais rápido. A Lua leva 4 semanas para girar em torno da Terra. Os satélites galileus giram em torno de Júpiter em alguns dias, enquanto Júpiter é 1000 vezes mais volumoso do que a Terra. O mais rápido dos satélites é Io. Ele gira em torno de Júpiter em 1 dia e meio. É o único astro fora da Terra onde se observam erupções vulcânicas. Em torno de Júpiter faz menos 200 graus centígrados. A lava é expelida a mais de 400 graus centígrados e, quando atinge o solo, muda constantemente a fisionomia do satélite Io. Olhe para o céu de manhã. Você verá os 4 satélites, 3 pequenos pontos à direita e um único à esquerda. Já no dia seguinte, a situação será diferente. Você verá um único satélite à direita de Júpiter e 3 satélites à esquerda. E no dia seguinte, os 4 à direita. Com binóculos, você vê que os 4 satélites ficam alinhados obliquamente. Na verdade, eles ficam bem no plano dos planetas e do Sol. Mas é o eixo inclinado da Terra que os faz aparecer sobre uma linha inclinada em relação ao nosso horizonte a leste, onde Júpiter nasce. Quando você vir Júpiter a oeste, os 4 pequenos pontos estarão sobre uma linha descendente a oeste, onde Júpiter se põe. Todos os dias, nossa vida é condicionada pelo eixo inclinado da Terra. As estações, o calor, o frio, os dias mais longos, mais curtos. Enfim, você pode ver esta inclinação graças aos satélites de Júpiter visíveis de manhã. Na noite desta semana, você poderá ver Marte a mais ou menos 1 palmo de largura à esquerda da Lua. É uma conjunção Lua-Marte que se anuncia, um encontro, mas apenas aparentemente. A Lua fica bem próxima a nós, Marte fica 300 vezes mais afastado. Mas essa passagem da Lua na frente de Marte nos permite imaginar o périplo mensal da Lua em torno da Terra. Num dia, a Lua está à direita de Marte. No outro, é a conjunção. A Lua passa bem abaixo de Marte. Na noite seguinte, a Lua estará à esquerda de Marte e um dia depois, ainda mais à esquerda. Vendo essa passagem, você pode imaginar a órbita da Lua que gira em 4 semanas em torno da Terra. Já conhecemos a Lua. Em breve, iremos a Marte. Boa viagem. Todos em órbita.